E quando a gente pensa nesse tema, e a gente já tem dito aqui, é porque muito se tem falado sobre os últimos dias. A gente vê isso dentro das igrejas, mas a gente vê isso na internet, né? A gente viu muito sobre essa questão de que a gente, com a questão da morte do Papa, a eleição de um novo Papa, a gente viu muito essa questão em relação às pessoas comentando sobre o anticristo, comentando que sinal é esse da vinda, muitas vezes em cima de profecia de Nostradamus, né, de São Malaquias, livros, né, não são inspirados por Deus, não é a Bíblia Sagrada falando. E quando a gente olha também para aquilo que acontece à nossa volta, a gente fala assim, meu Deus, o mundo endoidou de vez, o pessoal está querendo realmente amarrar cachorro com linguiça, não é possível, o pessoal está querendo que o poste faça xixi no cachorro, né? A gente está vendo aquilo que Isaías capítulo 5 diz assim, que o bem iria ser chamado de mal, e o mal iria ser chamado de bem, com tantas mudanças drásticas, profundas e rápidas na sociedade, às vezes a gente fica perdido. A gente tem dezenas de configurações de família, a gente tem valores invertidos, ser honesto, ser justo, ser reto, não é o que é valorizado na nossa sociedade. Alguém me mandou um vídeo no Instagram de um rapaz africano falando assim, eu não gosto de corrupção quando não me envolve, agora quando me envolve é bom demais. Interessante, os valores da nossa sociedade tão terríveis, irmãos. Agora ainda inventaram esse tal de bebê reborn. Eu não quero falar muito disso, você já deve ter ouvido um monte nesses dias. Mas irmãos, pelo amor de Deus, sabe o que acontece com um dos grandes males da nossa sociedade? Guarda essa palavra. Um dos grandes males da nossa sociedade é a indiferença. Mas por que você diz isso, pastor? A indiferença. Porque nós somos indiferentes a Deus, o Criador de todas as coisas. Nós somos indiferentes em relação ao outro. Nós somos indiferentes a nós mesmos, é por isso que não damos conta de enfrentar a nossa realidade, nós não damos conta de enfrentar nossas crises, nossas angústias, porque nós queremos viver na indiferença, nós não queremos enfrentar a vida como ela é, nós não queremos ver o outro como o outro é, criamos expectativas, queremos que o outro seja alguém que idealizamos na nossa mente, não conseguimos ver o outro como gente, como o outro, não conseguimos ver Deus, Criador de todas as coisas que está em todo lugar. Aquela questão, né, de que o John Glenn, ele diz assim, quando ele vai na órbita do espaço, eu vou falar do Yuri Gagarin primeiro, porque ele fala assim, quando o astronauta russo, cosmonauta russo, vai no espaço, o pessoal pergunta, você viu Deus? Ele diz, eu não vi Deus em nenhum lugar. E quando o John Glenn, um cosmonauta americano, volta de lá, o pessoal pergunta, você viu Deus? Ele diz, eu vi Deus em todo lugar. Como alguém não vê Deus em nada e como alguém vê Deus em tudo? Por quê? Porque isso tem a ver com a indiferença. Porque estamos indiferentes, queremos usar parafernálias que nós criamos para fugir da realidade. É por isso que os vícios dominam a humanidade, irmãos. Todo tipo, as drogas, o álcool, vício em jogos, relacionamentos virtuais. Por quê? Pornografia. Homens casados, mulheres casadas que não amam, não têm relação sexual com seus cônjuges para ficar em relacionamentos virtuais pornográficos. Fugimos da realidade, somos indiferentes à vida da pessoa que está conosco, com quem nos comprometemos. Jovens, cada vez uma droga diferente, cada vez um vício diferente. Por que a humanidade vive assim? Quando a gente olha tudo o que acontece à nossa volta, não tem como a gente pensar que nós realmente não estamos chegando, ou não fazemos parte, né, dos últimos dias. Biblicamente a gente faz, mas eu estou falando em termos de considerações, de constatações. Eu estava lendo uma informação absurda, que no Brasil, irmãos, não sei se eu vou falar o número correto agora, me perdoe, mas são, acho que 14 crianças abusadas por minuto no Brasil, por minuto, vi uma reportagem de um pai que levou a filha de 13 anos, para abusar dela no motel junto com outra mulher. Quando a gente olha a nossa volta, a gente fica pensando assim, aonde a nossa geração vai chegar?
Por onde caminha a humanidade? É uma pergunta antiga. Nós sabemos para onde caminha a humanidade, para a indiferença. Indiferença completa. Indiferença consigo mesmo, com a minha própria vida. Não tenho limites, não tenho valores, sou um objeto, uso os outros como objeto, essa visão utilitarista da sociedade, usamos as pessoas, descartamos as pessoas, eu sou usado, eu sou descartado, e tudo bem, a indiferença sobretudo, irmãos, em dias tão terríveis, não é possível que as pessoas não abram os olhos que existe uma vida diferente dessa miséria, dessa corrupção, dessa dor, dessa angústia que assola a vida das pessoas, a nossa própria vida. Não é possível que você que está aqui nessa manhã, você que está me assistindo agora, não perceba, não se atente, não tenha anseio no seu coração por uma vida diferente dessa, uma vida diferente dessa. Quando nós estamos falando aqui, em breve Ele virá, é porque essa é uma realidade quando olhamos o mundo à nossa volta, é uma realidade quando olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia, é uma realidade quando olhamos para o anseio do nosso coração. Quando nós temos aquela frase do autor C.S. Lewis, que ele diz assim: se eu anseio por uma coisa aqui dentro, que não pode ser realmente satisfeita por aquilo que temos nesse mundo, isso significa que nós não fomos criados para esse mundo. Se você tem um anseio por algo maior, significa, não encontro aqui, não encontro no sexo, não encontro nas drogas, não encontro no bebê reborn, eu não encontro no lugar, eu não encontro no meu trabalho, eu não encontro na minha carreira profissional, eu não encontro nem mesmo no meu casamento, na minha família. Não é isso, tem algo mais, tem que ter algo mais, porque isso aqui não é. E aí você tem um caminho da indiferença, consigo mesmo, com os outros, com o mundo, com Deus, ou você tem um caminho de voltar-se para quem é maior do que você. É óbvio que a nossa realização, nosso sentido e nosso propósito não estão em nós ou nesse mundo, estão fora de nós, estão acima de nós. Então eu quero ler o texto de Apocalipse, que é a base da nossa série de mensagens. E se você está aqui pela primeira vez, ou não estava nos últimos 2 domingos, você pode assistir as mensagens no nosso canal no YouTube. Mas Apocalipse 22, verso 12 diz: eis que venho em breve, eu venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu vou retribuir. Deus é o justo juiz. Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu sou. É Jesus afirmando aqui, irmãos, Jesus afirmando aqui quem Ele é. Ele é o primeiro, Ele é o último, tudo está sob o seu controle, Ele tem todo o poder nos céus e na terra, Ele tem tudo nas suas mãos, é Jesus. Ele diz aqui: eu estou vindo em breve, eu venho em breve. E eu quero pensar com você exatamente nessa expressão. Eu quero deixar aqui uma reflexão sobre 2 temas muito importantes quando a gente pensa no fim do mundo, no fim de todas as coisas, que obviamente da perspectiva bíblica é a volta de Jesus. Quero compartilhar com você aqui sobre a compreensão dessa iminente volta de Jesus. Iminente é que está para acontecer, está próximo, em breve, e sobre a importância de amar a sua vinda. Então eu quero falar primeiramente aqui com você sobre a compreensão da iminente volta de Jesus. Quando nós vemos os autores, até mesmo do Velho Testamento, mas no Novo Testamento principalmente, nós vemos quanto eles têm consciência da brevidade, né? Da iminência da volta de Jesus. Olha o que Paulo diz em Filipenses 4, ele diz assim: alegrem-se sempre no Senhor, e novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Por quê? Perto está o Senhor. E quando ele está falando de perto está o Senhor, ele está falando exatamente dessa proximidade da vinda de Jesus, a iminência da vinda de Jesus. E olha o que ele diz aqui: alegrem-se, não veja o fim do mundo como, nossa, nós vamos ser lançados na miséria, agora acabou mesmo, agora a vaca foi para o brejo. Não, a volta de Jesus é a concretização dos anseios mais profundos do coração humano. A volta de Jesus é a concretização suprema da sua vitória que começou lá na cruz do Calvário, na ressurreição no 3º dia, a volta de Jesus. Então alegre-se. Paulo diz assim: como vocês sabem que Ele está perto, alegrem-se, alegrem-se. E ele diz aqui, irmãos, ele diz aqui, porque
a nossa amabilidade, a nossa bondade, o nosso amor devem estar presentes e devem ser tão reais na nossa vida. Aí, quando nós seguimos o Novo Testamento, irmãos, nós vamos vendo que os autores vão reiterando a brevidade da vinda de Jesus. O autor de Hebreus diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Olha como eles viam a volta de Jesus de forma breve. Tiago, irmão de Jesus, que escreveu a sua epístola, ele diz: sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, o juiz já está às portas. Você vê vários autores do Novo Testamento afirmando a mesma coisa. Nós vemos o apóstolo Pedro afirmando: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Você nota que a consciência da iminente volta de Jesus deve levar a gente a agir de determinado modo, deve levar a gente a considerar as nossas ações, as nossas escolhas, as nossas atitudes, deve levar a gente a entender a vida de forma diferente. Se Jesus está próximo, se Ele vem em breve, então eu devo ver tudo isso de forma diferente. Agora olha o que Jesus afirmou no Evangelho de Mateus, capítulo 24, eu fiz um recorte aqui, porque não é possível a gente ler o capítulo todo, você pode ler em casa, é um capítulo que ele volta dos sinais da sua vinda, que ele afirma, ele compartilha sobre os sinais da sua vinda, e ele diz aqui, a partir do verso 33, assim também quando virem todas essas coisas, saibam que Ele está próximo, às portas, Jesus mesmo falando de si mesmo, Jesus falando de si mesmo, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Uma afirmação interessante de Jesus. Ele diz que vai acontecer em breve, vocês estão vendo os sinais, mas ele diz assim: nem o Filho do Homem, referindo-se a si mesmo, sabe o dia nem a hora. Como que a gente entende isso? Aqui nós podemos entender que Jesus, como um homem, quando ele afirmou isso, ele deixou a sua glória como Deus, ele se fez um de nós, então por isso a data, o dia está reservado ao Pai. Mas tem uma outra razão. Jesus está querendo que a gente não fique pensando em dias e horas. Jesus quer que a gente esteja preparado. Eu vou falar um pouquinho mais disso aqui na frente. E olha o que ele segue dizendo, ele diz assim: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Observe aqui, irmãos, Jesus está falando: olha, os sinais são esses, estejam atentos. Nesse outro momento ele diz assim: mas quando o Filho do Homem voltar, vai ser como na época de Noé, o pessoal vai estar indiferente. Apesar de todos os sinais, as pessoas estarão indiferentes. Apesar de todos os sinais, as pessoas não estarão vigilantes, as pessoas não estarão atentas. Apesar de todos os sinais, não é isso que vai acontecer. Ou seja, as pessoas não estão preparadas. E é por isso que a Bíblia está falando aqui, irmãos, Jesus reiterando aqui, que algo que deve gerar no nosso coração, a respeito dos sinais da iminente volta dele, é que nós não vamos ficar indiferentes. Não vamos ficar indiferentes. Apocalipse 22, Jesus afirma, nós lemos o verso 12 e 13, mas no verso 7 ele afirma: venho em breve. No verso 20 ele diz: eu venho em breve. Agora, cabe aqui a nossa reflexão: o que significa esse breve? Você pode estar argumentando aí no teu coração: mas peraí, Jesus viveu quase 2000 anos atrás, como ele disse que é breve? Paulo, Pedro, os apóstolos viveram no primeiro século da nossa era, como que nós podemos afirmar que é breve? E esse é um questionamento que o apóstolo Pedro trata na sua carta, especialmente a segunda carta, quando ele diz assim, a galera está zombando, dizendo assim: não, Deus já demorou, acho que Ele não volta mais não. Negócio, gente, é a gente ir para a galera. Negócio é a gente comer e beber, curtir a vida, porque Jesus não volta não, Ele falou que voltava em breve, até agora não veio. O que quer dizer esse breve? Jesus faz propaganda enganosa, irmãos? O que quer dizer esse breve? Jesus só queria entreter, preencher espaço na Bíblia, não tinha o que falar, daí ele falou que ele vai voltar em breve. Ele estava tão perdido quando ele estava aqui, que ele falou algumas besteiras, é isso? O que significa?
Eu quero reiterar para você que o Novo Testamento expressa essa ideia de expectativa em breve da vinda do Senhor. E a razão aqui, até o objetivo da ignorância do próprio Jesus sobre o tempo, é remover de nós a possibilidade de calcular por quanto tempo ousamos ser indiferentes à sua vinda. Quando Jesus diz assim, nem eu conheço o dia e a hora, é que Ele quer que você esteja atento todos os dias. Ele quer que você esteja preparado todos os dias. Ele quer que você não viva indiferente a essa realidade. Ele quer que eu e você vivamos nessa tensão de fé, de que eu creio, e porque creio, irei ver, mas ainda não estou vendo, porque a fé é a certeza daquilo que a gente espera, daquilo que a gente não vê. Ou seja, nós somos chamados, irmãos, nessa questão de viver aqui o Evangelho, de viver aquilo que Deus tem para nós somos chamados a viver atentos, a não sermos indiferentes como a geração da qual fazemos parte, como as pessoas que estão à nossa volta. E aí eu quero falar rapidamente aqui sobre 3 sentidos desse em breve. Quero compartilhar aqui umas ideias do pastor John Piper, que ele tem um livro sobre a volta de Jesus, que eu gostei muito do que ele menciona aqui. Como é que essa expressão em breve funciona? Primeiramente, o que nós vemos no Novo Testamento afirmando é que Jesus está potencialmente próximo. O que quer dizer potencialmente próximo? Ou seja, Ele está próximo no sentido de que qualquer presunção do seu atraso seria loucura para a gente. Qualquer presunção de que Jesus se atrasou, perdeu o tempo, perdeu o trem, e que Ele vai demorar demais para viver, então a gente pode fazer escolhas sem pesar, a gente pode viver de forma dissoluta. Qualquer tipo de pensamento como esse é completamente desastroso para a nossa vida, porque Ele está potencialmente perto. Quando Jesus afirma em Mateus 24 aqui, Ele diz assim, nem o Filho do Homem, vocês não precisam correr atrás do dia nem da hora, porque nem o Filho do Homem sabe, nem os anjos do céu. Lá em Atos capítulo 1, 7, quando os discípulos perguntam, agora o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Jesus diz assim, não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai fixou para a sua própria autoridade. Vocês não têm que pensar de forma cronológica, vocês não têm que tentar se concentrar num dia nem uma hora. Alguém já fez a pergunta para você assim, se você soubesse o dia que você ia morrer, como seria a sua vida? Nós não sabemos. Alguns de nós, se soubéssemos o dia que iríamos morrer, irmãos, a gente ia cair no pecado de boca, afundar na miséria. A gente ia, como muitos fazem, independente de saber ou não. Sabe por quê? Porque daí você ia pensar assim, bom, eu vou morrer no dia 12 de novembro de 2035. E então, até lá dá para eu fazer muita coisa, e depois eu me arrependo. Dia 11 de novembro eu venho para a igreja, falo com o meu líder de GC, procuro o pastor João, confesso meu pecado, peço para ele orar por mim, e aí estou preparado no dia seguinte. Você imagina se a galera lá da geração de Noé soubesse mesmo o dia que o dilúvio ia acontecer? Olha, eles foram alertados por dezenas de anos. Dezenas de anos. Alertados, vai acontecer, vai acontecer. E muitos pensaram como a gente pensa hoje. Já demorou, Noé. Rapaz, você está doido, você está gagá. Construir uma arca aqui, não tem nem água. E falar que o mundo vai acabar em água, em dilúvio. Eis que venho. Eu venho em breve. Portanto, você sabe que quando dizemos em breve, nós não estamos tentando prever o que não podemos prever, porque a Bíblia é clara de que nós não podemos prever o dia, e nem nos preocupar com isso, e quem prevê esse dia sempre errou, e sempre vai errar, não é nossa competência. O que Jesus quer dizer aqui, os apóstolos, quando ele fala dessa breve, ela é potencialmente porque ela pode acontecer a qualquer hora, então não substitua sua esperança na volta, que é iminente, a volta próxima de Jesus, pela sua presunção de que Ele vai demorar, ou que a sua vinda já está até atrasada, já perdeu o tempo. Essa presunção irá te incapacitar a estar preparado para a sua vinda e te levar à destruição, assim como aconteceu com a geração de Noé. Ou seja, quando nós temos essa presunção, que a suposição injustificada de que a demora de Jesus está tão distante, eu coloco em perigo a minha vida, porque eu negligencio a vigilância para andar em honra e santidade a Deus.
eu negligencio a minha vida espiritual, eu negligencio o temor de Deus, como tantas pessoas fazem na nossa geração, e como talvez alguns de nós estamos aqui nessa manhã, estamos fazendo, negligenciando a nossa vida espiritual, nossa vigilância de santidade, de honra a Jesus. A vigilância. Nós precisamos entender, irmãos, que essa presunção não leva em conta o fato de que a falta de vigilância agora pode levar ao esquecimento total pelo resto da sua vida. Que o fato de você ser negligente hoje pode levar você a ser negligente o resto da sua vida. E você vai encontrar Jesus completamente despreparado. E Jesus termina esse capítulo 24 falando do servo bom e fiel, que faz as coisas que o seu Senhor espera, que é encontrado assim quando o Senhor volta, ativo, responsável, servindo, zeloso. E ele fala do servo mau, que já que o dono da casa, o Senhor, na história, na metáfora, que demorou para voltar, isso significa então que eu posso viver de qualquer jeito, indiferente à minha vida espiritual, indiferente à vida das pessoas, indiferente ao próprio Deus. Então a advertência aqui é essa: nunca presuma a demora do mestre, nunca presuma que negligenciar a vida espiritual não será recebido com a surpresa do aparecimento de Jesus. Sempre espere por sua chegada, em breve, próxima, e haja a luz dessa sua fé. Segundo sentido do breve aqui é holisticamente próximo. Então Jesus está potencialmente próximo porque é uma realidade, Jesus está holisticamente próximo. O que ele quer dizer com isso? Desde o Velho Testamento, como no Novo Testamento, quando os apóstolos falam de uma profecia, é como se eles estivessem olhando uma cordilheira de montanhas, só que eles estão vendo como se fosse num paralelo. Então eles estão vendo vários eventos dessa profecia, do que iria acontecer, mas ao mesmo tempo eles estão vendo tudo de uma vez só. É por isso que várias coisas que Jesus profetizou em Mateus 24 já aconteceram no primeiro século. Já aconteceu a destruição de Jerusalém. Coisas que ele colocou em Mateus 24 já aconteceram, mas ao mesmo tempo há coisas que vão acontecer. Então quando os discípulos estão olhando, eles estão vendo o todo. Eles não estão vendo os detalhes. Eles sabem que Jesus vem em breve, porque eles estão vendo o pacote todo, estão vendo o final da história, e sabem que Jesus vai voltar, Ele vai estabelecer seu reino de justiça e glória eternos, e ninguém pode impedir isso. Ninguém vai mudar isso. Só que eles não têm os detalhes, todos os detalhes dessa trajetória da volta de Jesus. Eles não têm todos os detalhes em relação àquilo que Jesus vai fazer, em relação àquilo que, todas as formas que Deus vai dirigir cada passo da história, cada ano dos anos que vão levar até que Jesus volte. Mas eles têm o quadro todo. É isso que queremos dizer quando Jesus está próximo holisticamente. Essas são as profecias do Velho Testamento, são as profecias do Novo Testamento. Quando nós olhamos teologicamente, irmãos, biblicamente, na verdade, nós já estamos vivendo os dias do fim. E para os apóstolos isso era muito claro. A partir da aparição de Jesus, a partir da sua encarnação, a sua morte, a sua ressurreição, o derramamento do Espírito, nós já estamos vivendo os últimos dias. Eu não tenho tempo para mencionar todos os textos aqui, mas posso dar um exemplo de Pentecostes, da festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo se derrama sobre a igreja, lá em Atos capítulo 2. Pedro usa a expressão, a profecia do profeta Joel do Velho Testamento, dizendo nos últimos dias, o que nós estamos vendo aqui agora, o Espírito Santo, nós estamos vendo os últimos dias. É tão interessante isso. Hebreus capítulo 1 verso 2 diz que, tendo Deus falado de muitas maneiras, agora nos falou nos últimos dias, por meio do seu Filho. Ou seja, para os autores bíblicos, eles de fato estavam vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias, não é errado, eu e você cremos nisso. Nós estamos vivendo os últimos dias. É tão triste a gente pensar que antes da volta de Jesus pode vir a nossa chamada, no sentido da nossa senha chegar e a gente ter que partir desse mundo. Domingo passado eu preguei aqui sobre esse tema, eis que cedo venho. Venho. Na segunda noite eu recebi uma notícia, agora estou me confundindo, acho que foi a segunda noite, recebi a notícia que na segunda de manhã uma família, um casal, o irmão e a cunhada de uma irmã membro da nossa igreja, iam sair de viagem, aqui de Sertanópolis, e
ele foi olhar no GPS, ele se perdeu, ele entrou na rodovia e uma carreta tirou a vida dele. Saindo para uma viagem, para passear. Não deu tempo de nada. Não deu tempo de nada. E aí nós tivemos no velório um casal com 5 filhos, uma menininha de 9 anos, lindíssima. E a gente está lá pensando na brevidade da vida, na iminência, seja da nossa morte ou da volta de Jesus. Eu quero só que você entenda o ponto aqui, quando os autores bíblicos escreverem em breve venho, porque Jesus está potencialmente vindo, Jesus está holisticamente vindo. Olha o quadro todo, ou profeticamente, alguns teólogos usam essa expressão, profeticamente, olha a profecia toda. Ele está próximo porque, de forma holística, vendo todo, ele está próximo. Ele está próximo porque, vendo a profecia, ele está próximo. E a terceira razão que nós podemos ver aqui, o que essa expressão significa, é que ele está divinamente próximo. O que isso significa? Nós queremos dizer que Jesus está dentro da perspectiva divina, exatamente entre a primeira e a segunda vinda, e esse espaço é muito curto, porque, como diz o apóstolo Pedro, na segunda carta de Pedro, onde as pessoas estavam zombando da vinda de Jesus, escarnecendo dos últimos dias, então Pedro lembra os escarnecedores que a história não é tão estática assim, que as coisas estavam acontecendo, criação, dilúvio, e o julgamento final fazem parte do quadro de Deus. E aí Pedro escreve esse texto, que eu quero que você leia comigo. Ele diz assim: não se esqueçam disso, amados, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos, como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como? Ladrão. Ladrão avisa que ele vai na tua casa? Não. Se você soubesse que o ladrão ia chegar, você ia estar lá. Mas você não sabe, eu não sei. Uma metáfora aqui. Pedro está falando assim, gente, Jesus está próximo, dentro da perspectiva de Deus, 1000 anos é como um dia. 2000 anos então passaram quantos dias? Na perspectiva de Deus? 2 dias. Na verdade o que Pedro está falando aqui, Deus não é preso ao tempo, Ele é eterno, Ele não está na nossa cronologia, Deus é eterno. Então quando nós olhamos para essas expressões aqui na Bíblia, e a clareza do que a Bíblia ensina, irmãos, do que a Bíblia ensina, de que Jesus volta em breve, nós precisamos ter tudo isso em mente. Como é importante a gente entender, sim, em breve Ele virá, em breve Ele virá, e eu e você só temos uma vida, eu e você só temos os dias que conhecemos aqui, eu e você não sabemos se daqui meia hora nós estamos vivos. Aquele casal não sabia o que ia acontecer 1 minuto antes, nós não sabemos se a última trombeta vai tocar, e Jesus vai romper os céus com os anjos em poder e glória, nós não sabemos que hora isso vai acontecer, e é por isso que Jesus diz, eu não sei, e não compete a vocês tentar marcar, porque não é isso que eu quero não quero que vocês vivam indiferentes, eu não quero que vocês sejam negligentes, eu não quero que vocês vivam vidas desconectadas com o meu propósito, com o meu amor, com o meu coração, de tal forma que vocês me amam aqui e vão me amar na eternidade, que vocês vão viver comigo aqui e vão viver comigo na eternidade, vocês vão andar conforme o meu reino aqui e vão desfrutar do meu reino na eternidade. Mas a volta de Jesus é próxima, potencialmente próxima, holisticamente próxima, divinamente próxima. Agora, eu quero falar da segunda verdade que eu quero deixar para o seu coração aqui, a importância de amar a sua vinda. Se a vinda de Jesus é tão iminente assim, se a vinda de Jesus é tão próxima assim, irmãos, quanto isso é importante para mim e para você? O quanto isso é importante para mim e para você? O que nós podemos aprender da Bíblia aqui sobre o quanto isso é importante? Quero lembrar com vocês o texto de Paulo, antes da sua morte, a última carta que ele escreve a Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, ele diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Paulo está escrevendo sua última carta dizendo, eu sei que eu vou morrer daqui a pouco, daqui a alguns dias, ele está preso, debaixo do Império Romano, ele diz, eu vou partir. Olha o verso 7, como que ele resume a sua vida, ele diz assim, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, e eu guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia,
e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Todos os que amam a sua vinda. Olhando o que Paulo declara aqui no último capítulo da sua carta a Timóteo, nós vemos o quanto é importante amarmos Jesus e amarmos consequentemente a sua vinda. Ele fala a coroa da justiça, da retidão, da santidade, por causa de Jesus, o justo e justificador de todos aqueles que o amam, que creem nele, está reservado para todo mundo que ama a vinda de Jesus. Mas por que Paulo diz isso? Ele diz assim: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Por que ele não fala assim? Não, a coroa da justiça está reservada para quem combateu o bom combate. A coroa da justiça está reservada para quem completou a carreira, chegou até o último dia, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus afirmou isso em Mateus 24, 13, em Marcos 13, 13. Mas peraí, por que Paulo não diz assim? Não, a coroa da justiça está reservada para aqueles que guardaram a fé. Não, ele diz assim: a coroa da justiça está reservada para todos os que amam a vinda de Jesus. Por que Paulo fala dessa forma, irmãos? E é interessante, porque ele se refere exatamente ao julgamento final, e a gente pode entender que essa vinda, amam a sua vinda, não é a primeira vinda de Jesus, é exatamente a segunda vinda, porque no capítulo mesmo 4, verso 1 e 2, ele está falando de Jesus como juiz, e do julgamento que vai acontecer. Também no próprio verso 8 aqui, nós temos a expectativa de Paulo de ser recompensado. Ele fala: eu vou ser recompensado. É verdade, aqueles que amam a vinda do Senhor vão receber uma coroa de justiça. E Paulo também no verso 10, ele contrasta a atitude de amar a vinda de Jesus com a atitude de Demas, que amou o presente século, amou a presente era, amou esse mundo. Eu vou falar um pouquinho mais de Demas aqui na frente. Então por que é importante, irmãos, a gente entender essa questão de amar a vinda de Jesus? Por quê? Por que é tão importante? Por que Paulo não pensa aqui nas batalhas que ele havia travado, ou na resistência exigida por uma maratona na vida, ou nas tentações de abandonar a sua fé pelos prazeres desse mundo? Por que Paulo não fala aqui da sua consciência, do poder sustentador do Senhor, para que ele mantivesse a sua fé até o fim? Não, ele fala de amar a vinda de Jesus. Por quê? Eu disse aqui que ele contrasta com Demas. Você já ouviu falar desse cara? Demas. A gente não vê muitos meninos chamados Demas, porque Demas não foi um cara tão legal, né? Tem Demétrio, cadê o Demétrio? Demétrio está aqui, olha lá, o Demétrio está ali. Mas Demas, nós não vemos muito, porque o cara pisou na bola, irmãos. O cara não foi legal. O que Paulo fala na sequência aqui? Lembra que nós lemos versos 6 a 8, verso 9 e 10. Paulo diz assim para Timóteo: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando a vinda de Jesus, não. Demas amando o quê? Amando este mundo, a expressão aqui, o presente século, amando essa geração. Demas abandonou-me e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Ele só fala do Demas, a razão por que Demas abandonou. Alguns estudiosos acreditam que não necessariamente os dois outros citados aqui, nem Tito e nem Crescente, abandonaram a fé ou o compromisso com Jesus, mas talvez estivessem até numa missão evangelística. Mas Demas é o cara que, porque ele ama esse mundo e não a vinda de Jesus, ele não lutou, ele não combateu o bom combate. Demas é o cara que, porque ama esse mundo, não termina a sua corrida. Ele começou bem, ele era parceiro de Paulo. Paulo fala sobre isso 2 vezes nas suas outras cartas. Ele era companheiro de Paulo, ele estava na obra de Deus, ele serviu a Deus. Ele viu Paulo pregando com ousadia no poder do Espírito, ele viu milagres que Deus fez por intermédio de Paulo. Ele estava na obra, ele estava no reino, mas ele não combateu o bom combate, ele não completou a carreira, ele não guardou a fé, como muitos que nós conhecemos. Como é possível que alguns que estão aqui nessa manhã não vão fazer? Você está na igreja hoje, mas não quer dizer que você vai estar até o último dia, a não ser que você ame Jesus e ame a sua vinda, senão você não vai estar, senão os prazeres deste mundo vão te enrolar, o brilho da cidade, das esquinas da vida, dos postes, das comunidades, isso tudo vai brilhar demais no teu coração. Os prazeres deste mundo, pecado dá prazer, pecado é prazeroso demais, irmãos, mas não maior do que o prazer de amar a vinda de Jesus. Pecado é prazeroso sim, mas o pecado emburrece, o pecado adoece,
O pecado escraviza, o pecado te despersonaliza, o pecado te torna indiferente para a realidade do teu coração, para o destino da tua alma, para a realidade de Deus. O pecado é uma desgraça, porque te coloca fora da graça. E Demas escolheu isso. Espera aí, um cara que conheceu o Evangelho, que serviu o reino, que trabalhou ao lado do maior missionário que o mundo conheceu, escritor de mais de metade do Novo Testamento, como é que esse cara amou o presente século? Sabe como? Porque não tem jeito de você amar dois senhores. Não tem jeito de você amar a vinda de Jesus e amar esse mundo, ainda mais do jeito que esse mundo é, que jaz no maligno, corrupto, irmãos, pecaminoso, miserável, que você conhece. Tem jeito de você amar esse mundo? Olha para o mundo que esse mundo é, olha para a nossa geração, olha para o presente século. Tem jeito de você amar esse mundo? Só se você gostar de coisa estragada, só se você gostar de corrupção, de deterioração, de iniquidade. Paulo contrasta aqui o amor por Jesus, o amor pela vinda dele, com o amor de Demas, que amou esse mundo. Irmãos, como é importante amar a Jesus. Agora, não só isso, Paulo fala aqui que tinha um outro grupo de pessoas também, e ele chama esse povo daqueles que têm coceira nos ouvidos. E não é porque está com muita cera, não é isso. Essa galera tem coceira no ouvido porque tem paixões, tem desejos. Olha o verso 3 e 4 do mesmo capítulo, Paulo já tinha falado sobre essa galera. Ele diz assim: virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Paulo está falando da galera aqui, quando ele fala que eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltam-se para os mitos. Por quê? Porque eles seguem os seus próprios desejos. A expressão aqui é conectada com aquilo que Paulo está falando sobre amar a vinda. Eles amam os seus próprios desejos, eles anseiam realizar seus próprios desejos, eles não querem a verdade, eles não querem ouvir o que precisam ouvir, eles querem ouvir o que eles querem ouvir, o que massageia o seu ego, o que traz comodidade, conforto. E assim nós vemos tantas igrejas, irmãos, hoje, nós vemos tantos pregadores, nós vemos fora da igreja, tanta gente oferecendo que você realize os seus desejos, que você viva a sua vontade, que você seja Deus da tua própria vida. E dentro das igrejas muitas vezes também não se prega o evangelho do arrependimento, da santidade, do temor a Deus. Criamos uma geração de cristãos sem temor de Deus, sem cruz. Criamos uma geração de cristãos sem nojo do pecado. Criamos uma geração de cristãos sem nenhuma sensibilidade à voz do Espírito de Deus, sem nenhuma paixão pela verdade. Não tem sede de fome e de justiça. Nunca serão fartos. Nunca serão fartos. Paulo diz aqui, essa galera também deseja qualquer outra coisa ao invés da vinda de Jesus. Se cercam de mestres. Quantas vezes já aconteceu de alguém me procurar para conversar sobre um assunto, e aí eu mostro na Bíblia, olha, a Bíblia diz isso aqui, eu nunca mais vejo a pessoa, nunca mais. Quando você mostra a verdade da palavra de Deus, a pessoa prefere um outro guru, um outro líder espiritual, que vai falar o que eles querem ouvir. Eles preferem as ideologias nas mídias sociais, as filosofias da ciência ou desse mundo, ao invés do que Deus diz na sua palavra. E se você tem um pouquinho de sensibilidade e temor de Deus aqui, é só você olhar a sua vida e a vida de outras pessoas. É só você olhar o impacto que a palavra de Deus tem na vida das pessoas, naqueles que vivem por ela e amam a palavra. Meu Deus, irmãos. É interessante que a gente prega aqui, e muitas vezes ao conversar com as pessoas procuram, às vezes depois do culto, durante a semana, e é interessante que você prega uma palavra toda, e às vezes a pessoa fica com uma frase, que ela tira do contexto, e justifica o seu pecado. Eu não vou lembrar uma situação específica agora, mas já teve casos assim, não, mas o pastor Carlos falou lá no culto. O que ele falou?
Aí o cara brigando com a esposa, maltratando a esposa, e usou uma frase do santo pastor Carlos: não usa meu nome em vão. Por quê? Porque você pode estar ouvindo tudo aqui e só escutar aquilo que você quer. Eu às vezes fico abismado, irmãos, como a gente prega Jesus, prega a palavra, prega o evangelho, e há pessoas que entram e saem daqui da mesma forma, às vezes que estão há anos aqui, continuando sendo deuses da sua própria vida. Eu fico abismado como isso acontece. Como? Qual a explicação? A explicação é que a pessoa só está ouvindo o que ela deseja, ela só está guardando, retendo, ficando com aquilo que ela deseja. Por que há igrejas lotadas de gente, igrejas que não pregam o evangelho? Eu ouço isso direto. Igreja que você vai lá no culto, só fala de dinheiro, só fala de bênção, só fala mensagem coaching. Mas por que elas estão lotadas? Eu fico tão feliz quando eu vejo uma igreja que prega o evangelho e está lotada de gente, porque Deus ama as pessoas e quer que todos sejam salvos. Deus ama as cidades, porque as cidades estão cheias de pessoas. Eu fico maravilhado, eu celebro, e eu quero dizer para você que uma alma ganha aqui nessa igreja local tem o mesmo valor do que uma alma ganha em qualquer outra igreja, em qualquer outro lugar, em qualquer outro país. Celebro demais quando igrejas bíblicas que pregam o evangelho estão crescendo. Mas por que há tantas igrejas que nem pregam Jesus? Estão cheias de pessoas, porque essas pessoas estão se cercando conforme o comichão dos seus ouvidos. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 22, esse texto não está na projeção, ele diz assim: se alguém não ama o Senhor, seja anátema, seja amaldiçoado. E ele fala assim: nosso Senhor venha. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que ninguém é cristão, ninguém é salvo se não ama o Senhor Jesus e a sua vinda. Se você não ama o Senhor, está amaldiçoado, está debaixo de maldição do pecado, não da graça, não do amor, não da justiça de Cristo. O ponto que eu quero enfatizar aqui, irmãos, é que o amor por Jesus e, por extensão, o amor à sua vinda, são essenciais para um cristão. Sem esse amor, o que nos resta é a condenação do pecado, é a nossa perdição eterna, e é isso que a Bíblia ensina. Você pode brincar com a sua vida, você pode ser indiferente ao destino da sua alma, você pode ser indiferente à sua vida espiritual, mas é o que vai acontecer. Como tantos outros juízos expressos na Bíblia, a galera da geração de Noé não teve tempo para se arrepender, já que escolheu viver no pecado. A galera de Sodoma e Gomorra não teve tempo para se arrepender, porque nem queriam. Porque quando você escolhe viver a tua vontade, ser o Deus da tua própria vida, é isso que você vai se acostumar a ser. Não pense: quando eu ficar velho eu vou me arrepender, quando eu ficar velho eu vou tomar um compromisso com Jesus. Não é verdade. Quando Paulo fala assim, a coroa da justiça está preparada para aqueles que amam a vinda de Jesus, é porque somente amar a vinda de Jesus é que nos permite fazer as 3 coisas que Paulo menciona aqui: combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Somente quando você ama Jesus e ama a sua vinda, é que você vai combater o bom combate, porque você ama a vinda de Jesus, você sabe que a sua fé é preciosa, você vai combater realmente, diligentemente, com todo o teu coração. O autor de Hebreus diz assim: vocês não lutaram até o sangue para resistir ao pecado. Quando você ama a vinda de Jesus e sabe que ela vai acontecer em breve, você não vai negligenciar a sua fé, você não vai negociar com o pecado, você não vai flertar com a miséria do pecado, não, você vai combater o bom combate. Quando você ama a vinda de Jesus e sabe que é próximo, você não vai ficar aí pensando se você corre mais 1 quilômetro, mais 10, você vai correr até o último dia, a caminhada que está proposta, a carreira que está proposta, uma metáfora aqui de uma maratona, você vai até o fim, você não vai desistir, você não vai parar. Não tem assédio? Tem tentação? Tem propostas do mundo, do diabo, dos seus amigos? Tem, mas eu vou completar a carreira, não há nada que me tire dessa carreira, porque eu amo a vinda de Jesus, eu quero estar preparado para a vinda de Jesus. Nada, absolutamente nada vai me tirar da carreira que me está proposta em Cristo. Quando você ama a vinda de Jesus, você vai sim guardar a tua fé. A fé é o que você tem de mais precioso, a sua fé. A sua fé. Irmãos, eu fico abismado hoje,
para terminar minha reflexão aqui, como tantos cristãos que ouvem o Evangelho, conhecem o Evangelho, sabem de Jesus, da sua vinda, vivem tão mal nos seus casamentos, maltratam tanto os seus cônjuges, os seus filhos, ficam tão indiferentes, vivem tanto indiferentes, vivem um inferno dentro de casa, às vezes está na igreja cantando aqui, aleluia. Eu fico abismado hoje como namorados transam, eu fico abismado hoje como pessoas moram como marido e mulher e não são casados, amasiados, e dentro das igrejas, eu fico abismado com certas coisas, que a Bíblia diz que são pecado claro, não é um pecado, eu e você aqui passamos ali na rua e talvez olhamos para onde não deveríamos olhar, ou não cumprimentamos alguém que deveríamos cumprimentar, não, é coisa que a Bíblia diz claramente. As pessoas se cercam de pastores que falam que a homossexualidade não é pecado, por exemplo, amamos os homossexuais, todos respeitamos, mas nunca vamos falar isso. Homossexualidade é pecado, como o pecado heterossexual. Irmãos, vivemos dias em que é normal. Espera aí, se você está vivendo com uma mulher que não é tua esposa, você está vivendo com um homem, fazendo sexo, como marido e mulher, não é teu marido e mulher, o que você está fazendo da tua vida? Você vai ficar assim? Jesus vai te encontrar assim? A gente já ajudou tantos casais aqui. Casais, eu lembro de um casal que estava junto há 25 anos, sem casar. Filho, neto. A gente ajuda. Quando essa pessoa entende o valor de Deus, o casamento, da família, o temor de Deus, quando essa pessoa entende, ela quer. Eu preciso acertar minha vida diante de Deus. Quando você entende quem é Jesus, o soberano sobre as nações, o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, quando você entende quem Ele é. A gente estava conversando nessa semana, entre os pastores aqui, a gente estava falando de 3 linhas. 3 linhas, eu queria que o pessoal colocasse aí. Porque nós vivemos hoje um cristianismo tão confortável, irmão, tão sem temor, tão sem pegada, tão sem consagração. E eu louvo a Deus por essa igreja, porque eu vejo gente consagrada, com temor, com responsabilidades, fiéis a Deus. Mas nós vivemos dias tão assim, que a gente não chega na linha 3. Primeira linha é quando você acredita o suficiente para se beneficiar da missão. Eu acredito nisso, para ser abençoado. Eu acredito nisso, para ter uma escolinha para as minhas crianças. Eu acredito nisso, para ter um espaço, para eu aliviar minha consciência no domingo, porque eu não vivo nada do Evangelho durante a semana. Não, eu acredito. Você acredita na missão de Jesus de fazer discípulo? Você só se acredita para se beneficiar. Eu acredito o suficiente para contribuir confortavelmente para a missão. Eu acho que eu posso servir no louvor. Eu acho que eu posso servir ali no café. Eu acho que eu até aguento ficar no Ministério Kids uma vez por mês. É isso a missão? Às vezes a gente não tem dificuldade de achar pessoas para cumprir uma tarefa na igreja, não tem. Graças a Deus. Graças aos corações servos e voluntários. Qual que é a nossa dificuldade, irmão? É achar quem chega na linha 3, é achar quem acredita o suficiente para dar a vida para a missão de Jesus. Por que muitas pessoas não querem liderar um grupo? Por que muitas pessoas não se comprometem em evangelizar o seu próximo? Porque evangelizar tem riscos, evangelizar exige que você coloque o pescoço a prêmio, discipular uma pessoa, se importar com a vida espiritual, orar com ela, carregar no colo, abraçar, exige dedicação. Por que tantos de nós nos eximimos de discipular e de evangelizar as pessoas? Porque nós não queremos chegar na linha 3, nós não estamos prontos a dar a vida por aquele que deu a vida por nós. Minha pergunta a você aqui é bem clara. Primeiro, você crê que a volta de Jesus é iminente? É breve? Segunda, você ama a vida de Jesus, a vinda de Jesus, porque você ama Jesus, você ama a sua vinda, a ponto de que você está pronto a dar a sua vida, para cumprir a missão que Ele deixou, de fazer discípulos de todas as nações. Como é que você tem vivido? Você tem vivido como aqueles que esperam a volta de Jesus, que anseiam por isso, que desejam isso, que oram por isso, que contribuem para que essa volta de Jesus, se a gente pode dizer isso, ela se aproxime, porque nós estamos evangelizando as pessoas, porque nós temos o mesmo coração de Deus, não queremos que ninguém se perca. Ou você está vivendo uma vida religiosa,
miserável, conhece Jesus, mas continua Deus da tua vida. Eu não chamei você de miserável não, eu falei que a vida é miserável, mas talvez a minha vontade, não. Fecha os seus olhos, vamos orar. Eu queria que você que está aqui pela primeira vez não se assustasse comigo não. Não estou bravo. Tem gente que fala, o pastor Carlos ficou bravo. Não fiquei bravo não. Fiquei irado. Não, não é isso, não, irmãos. Eu quero dizer para você que está nos visitando aqui, que a gente tem zelo no coração, a gente tem temor no coração, e que a sua vida é tão preciosa, que eu não estou aqui para falar meias palavras, enganar você. Eu não estou aqui para massagear o teu ego não. Eu estou aqui para falar aquilo que Deus diz na sua palavra, e colocou no meu coração para compartilhar com você que está aqui nessa manhã, que está assistindo agora. Eu estou aqui para ser fiel a Deus, para poder ser fiel ao tempo que você está dedicando aqui em estar no culto, a sua vinda aqui nesse lugar, porque você é precioso para Jesus. Jesus deu tudo por você, Ele ama você, sim, mas Ele não vai deixar de julgar você no último dia, Ele não vai deixar de cumprir a sua palavra. Céus e terra vão passar, mas a sua palavra permanece para sempre. Como você está aqui nessa manhã, como você está hoje, nós vamos cantar agora de um Deus que é santo para sempre, e Ele quer que você seja santo para sempre com Ele, mas você vai cantar isso com que coração, com que temor? Você vai sair daqui e viver como? A tua vida, teus desejos, amando esse século, seguindo pessoas que falam aquilo que você quer ouvir, ou você vai sair daqui amando Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e amando a sua volta,